Hora do Enem Futurista no ar. E é isso aí, a gente troca uma ideia sobre um assunto que tá bombando, internet das coisas, tá ligado? Quem explica é o professor Hugo Fux, da PUC-Rio, daqui a pouco. Porque para entrar no futuro tem que estar de boa com a nossa querida amiga, a matemática. Não é mesmo, professor Léo Aquio? Fala aí, Lange, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado. Então, bora direto para uma questão? Bora, vamos lá. Roda aí. Vamos então a mais uma questão do ano de 2016, agora trabalhando com escalas. Bom, vamos à questão. Num mapa com escala de 1 para 250 mil, a distância entre as cidades A e B é de 13 centímetros. Num outro mapa, com escala de 1 para 300 mil, a distância entre as cidades A e C é de 10 centímetros. Em um terceiro mapa, agora com escala de 1 para 500 mil, a distância entre as cidades A e D é de 9 centímetros. Ok. As distâncias reais entre a cidade A e as cidades B, C e D, nesta ordem, são respectivamente iguais a X, Y e Z. E ele ainda fez uma observação, na mesma unidade de comprimento. E aí vem a pergunta, né? Então, as distâncias entre X, Y e Z, na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, estão dadas de acordo com qual das alternativas? Bom, galerinha, nós estamos aqui diante de uma questão que envolve escalas. Você vai ter a escala, que é, na verdade, uma razão de semelhança. O primeiro número sempre vai ser o tamanho do desenho. Aí tu vai ter 2 pontos e o segundo número é o que ele representa no tamanho real. O primeiro número da escala vai dizer a cada unidade do teu desenho são, na realidade, 250 mil da mesma unidade no tamanho real. É uma razão de semelhança. Agora, qual unidade que você vai ter no desenho? Tanto faz. Se tu quiseres considerar em polegadas, pode ser. Cada polegada do teu desenho são, na realidade, 250 mil polegadas. Ah, não, eu quero trabalhar com centímetros. Tudo bem. Cada centímetro do teu desenho são, na realidade, 250 mil centímetros. Bom, vamos fazer as regrinhas de 3 para determinar as distâncias entre as cidades A e B, que ele chamou de X, A e C, que ele chamou de Y, e A e D, que ele chamou de Z. Só então nós poderemos comparar qual deles é maior. Não adianta pegar os números em centímetros, hein? Tem que saber quanto que eles representam no tamanho real, ok? Bom, então vamos à primeira regrinha de 3. A primeira é entre as cidades A e B. Está dizendo que a escala é de 1 para 250 mil e que a distância no mapa, no desenho, é 13 centímetros. Bom, qual é a regrinha de 3? Cada unidade do desenho são, na realidade, 250 mil. Quantos centímetros eu tenho no desenho? 13. 13 centímetros do desenho serão quantos centímetros no tamanho real? Bom, a regrinha de 3 aqui no caso vai ser diretamente proporcional, mais uma vez, né? Quanto mais centímetros, maior é a distância. Então, fazendo o produto cruzado, x vezes 1 é x, e 13 vezes 250 mil, 3.250.000. O quê? Centímetros. Claro, você estava trabalhando com a unidade centímetros, beleza? Ok, então o valor do x, que é a distância entre A e B, 3.250.000 centímetros. Vamos agora ao cálculo da distância entre a cidade A e C, que tem uma escala de 1 para 300 mil e cuja distância no mapa é de 10 centímetros. Bom, a regra de 3 nos diz que cada unidade do desenho são 300 mil unidades no tamanho real. Qual é o tamanho no desenho? O desenho é 10 centímetros, então na realidade, y centímetros. Fazendo o produto cruzado, mais uma vez, a regra de 3 diretamente proporcional. Y vezes 1 é y, e 10 vezes 300 mil, 3 milhões. 3 milhões do quê? De centímetros, né? Na mesma unidade que tu tinhas
lá no desenho. Bom, isso aqui é o tamanho do Y, né? A distância entre A e C. Vamos agora à última distância entre A e D, que ele chamou de Z. Bom, no mapa você tem uma distância de 9 centímetros. E qual é a escala dele? 1 para 500 mil. Então vamos lá, cada unidade do desenho são 500 mil unidades no tamanho real. Eu tenho 9 centímetros no desenho, então vai ser Z centímetros no tamanho real. Fazendo a multiplicação em cruz, nós temos 4 milhões e 500 mil, né? Fazendo a multiplicação, centímetros. Cara, a questão só pede que você faça o comparativo entre os tamanhos reais, entre as distâncias reais entre essas cidades. Pode não fazer muito sentido ou não estar numa proporção correta trabalhar distâncias entre cidades em centímetros. Você poderia fazer agora uma transformação de unidades, que é um outro conceito básico que o Enem sempre cobra todas as edições. Relembrando agora sobre a transformação de unidades de comprimento. Cara, eu estou em centímetros e eu quero levar em quilômetros. De centímetro para quilômetros, quantas unidades a mais eu estou andando? Vai 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas para a esquerda. Então a tua vírgula no número tem que acompanhar 5 casas decimais para a esquerda. Quando o número não apresenta vírgula, onde que ela se encontra? No final do último número. Vai agora 5 casas para a esquerda e esse 3.250.000 centímetros representa em quilômetros 32,5 quilômetros. Vai 1, 2, 3, 4, 5, 32,5. O mesmo agora transformando essa unidade de centímetros para quilômetros. 5 casas decimais para a esquerda. Isso vai ser 30 quilômetros, é o tamanho do Y. E finalmente o Z, voltando 5 casas decimais, que é na verdade dividir por 100 mil, né? Cada pulo desses você ou multiplica por 10 ou divide por 10. Como são 5 casas, serão 5 zeros, que é 100 mil no caso, né? Voltando então, 5 casas, nós temos 45 quilômetros. Bom, meus amigos, agora nós temos todas as distâncias em quilômetros. E aí compara eles agora. Qual é a menor de todas as distâncias? Y, seguido de X, seguido de Z. Na ordem crescente, do menor para o maior, nós temos a desigualdade Y menor que X, que é menor do que Z. E essa desigualdade encontra-se na alternativa letra B. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado. Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, professor Felipe. Léo, esse é um tema importante para o Enem, certo? Certo, é um tema muito importante. Para você ter ideia, mais cerca de 20% das questões de matemática do Enem fala sobre razões e proporções. Professor, vamos retomar? Qual era o tema dessa questão? O tema dessa questão era escala. E por que é tão importante, professor? Quando você está vendo um mapa, né, você tem a noção, sei lá, da distância do Brasil e Europa. Mas você não tem exatamente uma noção de quantos quilômetros tem, né? Então, quando você vê no mapa a escala de 1 para 5 quilômetros, por exemplo, significa que 1 centímetro corresponde a 5 quilômetros. Então, você tem uma dimensão melhor. Você pegar a régua, colocar, por exemplo, entre Rio e São Paulo. Você vê a distância no mapa e aí você converte em quilômetros. Justamente nessa questão trabalha escalas em uma dimensão, mas a gente também tem proporções entre áreas e volumes. Você trouxe um exemplo, não trouxe, professor? Sim, eu trouxe um exemplo porque é muito importante que os alunos, a maioria, só entende a proporção em uma dimensão, né? Quando envolve área e volume, já começa a complicar. Então eu trouxe aqui um exemplo para a gente dar uma olhada. Espera aí, professor, que eu vou fazer o download da nossa mesa mágica aqui na internet. Espera aí. Pronto. Aí, professor, essa mesa mágica, ó. Download concluído. Maravilha. E aí, professor, mostra pra gente o exemplo. Então, na questão do Enem, por exemplo, se eu falasse para você 1 centímetro corresponde a 5 quilômetros, então 2 centímetros vai corresponder a... 10 quilômetros. Exatamente. O que você fez foi multiplicar por... 2. Exatamente. Agora, se eu considerar a área deste retângulo aqui, ó, tá? Digamos que essa área seja 10 centímetros quadrados.
O que acontece se eu multiplicar a medida dos lados por 2? Não vai mais ser o dobro, né? Por quê? Se eu multiplicar, por exemplo, este comprimento por 2, vai ficar isto aqui. Né? Se eu multiplicar esta largura por 2, vai ficar isto aqui. Então, nós teremos uma nova área, tá? Então, essa aqui é a área original e essa aqui é a área quando você tem o dobro do comprimento e o dobro da largura, Certo. tá? Mas você perceba que esta área aqui não é 2 vezes maior que esta. Será? Não, não é mesmo. 4 vezes maior. São 4 vezes. Né? Então, esse 4 de onde vem? De 2 ao quadrado, né? Porque nós estamos lidando com 2 dimensões. Certo. Então, a maioria dos alunos se confunde por causa disso, né? Porque eles tentam fazer uma proporção direta, que é multiplicar só por 2. Agora, vamos considerar volume, tá? Então, nós temos aqui uma caixinha de fósforo que tem um volume, digamos que seja 10 centímetros cúbicos, né? Bom, o que acontece se eu dobrar a minha largura, dobrar o meu comprimento e dobrar a altura deste sólido aqui? O que será que acontece com o volume? Né? Então, aqui nós temos o exemplo aqui, ó. Essa largura foi multiplicada por 2, esse comprimento foi multiplicado por 2 e essa altura foi multiplicada por 2. Só que este volume aqui não foi multiplicado por 2 em relação a essa caixinha. Né? Esse novo volume aqui é 8 vezes maior que essa caixinha. Não é 2, não é 4, mas sim 8. Né? E esse 8 vem do quê? Vem de 2 ao cubo, porque estamos lidando na terceira dimensão. Então, temos 3 dimensões aqui, comprimento, largura e altura. Não é necessário transformar as unidades de medida para achar a resposta, né, professor? Mas conversão de unidades é outro assunto importante para o Enem. Sim, com certeza. Para essa questão não é necessário. Mas, como eu disse para vocês, os alunos confundem muito quando a conversão envolve área e quando envolve volume. Legal, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda e pela presença. Pode sempre. O papo agora é sobre computação. Você já ouviu falar em internet das coisas? Tá! Agora quer me dizer que as coisas estão tudo usando internet. Nasci ontem não, mano. Caraca! Minha almofada me adicionou no Facebook. Vou aceitar logo. Colocar lá no story também, ó. Aí, galera, segue aqui, ó. Meu amigo @almofadinha. Vai ficar famosão, mano. Não é nada disso. Quem explica esse papo é o diretor do Departamento de Informática da PUC-Rio, professor Hugo Fux. Seja bem-vindo, professor. Prazer. Tudo bem? Prazer é todo nosso. Seu cafofo é lindo, hein? Obrigado, professor. Mas e aí, professor, explica pra gente, que história é essa de internet das coisas? Hoje a gente tem que começar a pensar em computação e não em computador. Computador é uma coisa que limita a gente. Computação aumenta o horizonte da gente. Houve uma revolução chamada software aberto. Na sequência, outra chamada de hardware aberto. Com hardware aberto, a gente teve a miniaturização, sensores, processadores, atuadores e uma capacidade de endereçamento infinita. Então, o que você começa a ter? Você começa a pensar o seguinte: por que eu não trago animação para os objetos que estão ao meu redor? Por que eu tenho que viver num mundo tão não animado? Por que as coisas não respondem? Por que as coisas só reagem? Por que quando eu sento na cadeira, ela não percebe o meu estado e me conforta? Por que todo mundo senta na mesma cadeira? Então você começa a entender que o mundo em sua volta está animado, não só aquela coisa antiga chamada computador. Você lançou um livro sobre computação vestível. Tem a ver com isso? Tem, porque é óbvio que a gente tem que colocar esses processamentos, essa miniaturização em todos os objetos. Então a gente tem que pensar na roupa da gente também, nos objetos que a gente carrega, no óculos e tudo. Vamos tentar entender um pouco o que é mobilidade. Mobilidade, ela só acontece com referência às coisas. Então, em vez de eu estar sentado num computador, eu estou num ambiente. E esse ambiente interage com a minha roupa. Na sequência, eu comecei a trabalhar com essa engenheira peruana, Kátia Vega, uma menina maravilhosa que fez mestrado e doutorado comigo, e a gente começou a investir na possibilidade de colocar esses produtos, a miniaturização,
na maquiagem, nas unhas, nos cílios, nos apliques de cabelo. E para isso, o que a gente fez? A gente foi procurar a arte. Arte não é informação, arte é outra coisa. Arte é sondagem das possibilidades. E foi para uma escola de arte, então, lá na China, que é onde a coisa está acontecendo. Então a gente está quase se transformando num ciborgue, é isso? Essa pergunta é muito boa, porque esse é um caminho, mas há o outro caminho. O caminho da biotechnology, da tecnologia da beleza, conforme Kátia Vega e eu concebemos, é o caminho oposto ao ciborgue. O ser humano se maqueia há não sei quanto tempo. Tatuagem é milenar. Então, a ideia de usar produtos sobre a pele sempre houve. Então, isso está avançando. O que já é mais consolidado é o mundo das inserções, né? De colocar chips dentro da pele e outras coisas. Não é esse o caminho que a gente está tomando. O nosso caminho é de valorização do corpo. É trazer o corpo para o universo da computação. Tá? Você agora é como se o seu corpo fosse o mouse e a tela fosse todo o espaço à sua volta. Essa é a ideia. E você também, com esse tipo de tecnologia, que não é tão invasiva quanto o ciborgue, você pode ajudar muito a vida dos idosos, dos convalescentes, de pessoas com excepcionalidades, porque você pode maquiar elas, aí sem o efeito maquiagem necessariamente, e dotar elas de possibilidades que elas não tinham antes. Então, por exemplo, com um piscar de olhos, você pode mudar o canal de uma televisão, que você não pode fazer isso sozinho. E o que o IoT tem a ver com o aluno que está se preparando para o Enem? Eu acho que tem tudo a ver, Lande, porque esse cara está entrando nesse mundo. E esse mundo que vem por aí vai ter dois tipos de bicho. O que sabe programar e o que não sabe programar. Então, IoT é o mundo das coisas programadas a seu redor. Deixa eu só fazer um parênteses que eu acho importante. Eu não acredito em determinismo tecnológico. Eu não estou acreditando aqui, em momento algum, que tecnologia per si vai melhorar a vida das pessoas. Ela acaba até melhorando, mas ela não resolve os problemas humanos. Os problemas humanos é a organização humana que tem que resolver. Mas, por outro lado, um ambiente que seja mais confortável para você, um ambiente que responde, não que reage, é um ambiente que humaniza. E, ao mesmo tempo, se você olhar, nós somos educados, a nossa educação formal, ela leva a matar todos os sentidos e ficar só com a visão. E a gente tem esse corpo humano que é maravilhoso, dotado de tantas sensações e possibilidades. Então, o IoT, de uma certa maneira, humaniza. É claro que vai depender de como essa coisa vai ser conduzida, tá? Mas esse cara que vai entrar no mercado de trabalho, ele vai ter que entender disso. E mais, ele vai ter que trabalhar... a trinca que eu imagino sempre trabalhando é um engenheiro resolvendo problemas, é o programador codificando as soluções e o designer humanizando. Designer aí não é só o profissional de designer, é o arquiteto também, por exemplo, porque a maior invenção humana é a cidade. Mais da metade da população do mundo já está vivendo na cidade. A cidade é a solução para os nossos problemas. Então a gente tem que fazer uma cidade que seja mais razoável para a gente. Por exemplo, os espaços que a gente usa no dia a dia são tomados de coisas chamadas móveis. Eu quero te perguntar, Lande, de noite, quando você estava indo ao banheiro, um móvel já saiu do teu caminho e você não deu uma topada nele? Não. Nunca. Quer dizer, a gente tem que fazer que os móveis virem móveis, a gente tem que ocupar melhor o espaço. Há menos espaço e mais gente. Como é que a gente melhora o uso dos espaços? Incorporando inteligência aos espaços. E aí a gente já abre uma fronteira nova que é da inteligência artificial. A inteligência artificial hoje em dia está em tudo. Não é isso? Ela cada vez permeia mais o nosso relacionamento com a tecnologia e a tecnologia permeia nosso relacionamento com a cidade e com os processos da cidade. Você falou das cidades, mas a internet das coisas também pode ajudar no campo? A internet das coisas, ela pode ajudar em todas as áreas, porque no campo você vai querer, por exemplo, começar a entender melhor os processos do campo, da onde a comida vem, para onde a comida vai. Se você quer fazer um recall, a gente está vendo situações de recall agora, eu quero saber para onde essa comida foi. Eu quero resgatar essa comida. E mais do que isso é a beleza da coisa. Com o esvaziamento da industrialização, há vários espaços de fábricas abertas que não são usados para mais nada. Está na hora de trazer a natureza para a segunda natureza. E liberar a natureza para ser natureza. E o que isso tudo tem a ver com a inteligência artificial? Você já citou, mas eu quero saber um pouco mais. Vamos tentar entender que computação é um sinônimo de inteligência artificial.
Porque ela invadiu a computação, então computação e inteligência artificial são quase a mesma coisa. A computação é uma coisa nova. Todas as áreas, todos os nichos de áreas, engenharia, medicina, arquitetura, advocacia, sei lá o que, foram invadidos pela computação. Isso é óbvio. Esses silos foram virando 0 e 1. E agora estão se derramando e estão se encontrando junto. Mas esse encontro precisa de inteligência para funcionar. Então vamos pensar aqui na Google, porque a Google é um exemplo muito grande. Até há pouco tempo a gente só fazia perguntas para a Google. Depois a gente começou a usar os mapas da Google. A Google tem o Gmail também, então ela sabe como é que as pessoas conversam. Então, por exemplo, agora os carros não pilotados da Google. Os carros não pilotados da Google, eles vão ter que tomar decisões. Porque, sei lá, se eu bater no poste, eu não atropelo tal pessoa. Vai bater no poste. Pô, o carro tá batendo no poste, isso é mal feito? Não, isso não é mal feito. Isso é inteligente. E um carro vai ter muito mais capacidade de fazer isso numa fração de segundo do que um motorista, que vai ter que estar o quê? O motorista vai estar em cima da reação dele. O computador reage a computação, o computador reage numa fração de segundo. E qual o conselho que você dá para quem está se preparando para o Enem e ficou interessado nessa área de pesquisa? Olha, o conselho é o seguinte, primeiro que a pessoa tem que experimentar muito, se divertir, isso é óbvio, né? Ler muito, né? Ler muito, conhecer o mundo pela leitura, mas não é limitante, é crescer, aprender muito inglês. Porque ver essa história que a internet vai romper todas as barreiras, tem mais conteúdo em inglês do que nunca teve na história do ser humano. Então tem que aprender inglês e tem que aprender a programar. E, sinceramente, até onde você acha que isso vai chegar? A população está envelhecendo, a gente tem uma tolerância, felizmente, muito maior às pessoas com excepcionalidades, né? Mais gente no hospital. O hospital é um lugar muito perigoso, é um lugar muito caro, né? Perigoso no sentido de bactéria, de doença, tal coisa. Então, se a gente parar para olhar para os idosos, os convalescentes e pessoas com excepcionalidades e entender que se chama tecnologias assistivas, né? Que são tecnologias que fazem a vida dessas pessoas melhorarem, ter mais afeto perto delas e tudo, porque é importante entender que essas tecnologias podem humanizar. Eu acho que é por aí, sacou? E aí, o corpo humano vai ser beneficiado com isso. Professor, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Obrigado mesmo. Chamar. De verdade. E é isso aí, a tecnologia evolui rápido e a gente tem que evoluir com ela. E para isso, só tem um caminho, o estudo. Até a próxima. Aí, galera, segue aqui, ó, meu amigo @Mofadinha. Vai ficar famosão, mano.